confesso que eu até tentei mudar, mas estou queimando tanto, não teve jeito. Quando você abre a sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia, essa palavra nasceu através de uma canção que eu escutei por alto e trabalhando ela acabou pegando minha mente. Eu fiquei cantando e não estava sabendo onde eu estava indo. Mas, até aqui nos trouxe o Senhor e aqui quero trazer para os irmãos o que vem queimando. Já conseguiram abrir? Amém? Isaías 53, verso 1 até o 5, nós vamos ler. A palavra diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que o retratasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, finalizando: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é a verdade. Nós pedimos ao Senhor que não seja simplesmente um discurso ou simplesmente uma ministração vazia, mas seja uma ministração cheia da tua presença, cheia do teu Espírito, que os meus irmãos possam ter o coração queimando da mesma forma que eu estou, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade e que nós possamos sair daqui renovados, a relação que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes de entrar um pouco na mensagem, eu quero falar para você que nós estamos falando sobre um anúncio de um sofrimento. Mas por que um anúncio de sofrimento? Isaías, para quem não sabe, foi um dos profetas maiores citados na Bíblia, se não o maior, de acordo com alguns teólogos. E o motivo disso, porque além de ter o seu livro amplo, não é mesmo, pastor Milton? Nós temos Abacuque como menor, simplesmente por causa do tamanho do seu livro, mas porque Isaías ele fez algo a mais do que os outros, do meu ponto de vista. Isaías ele trouxe para nós algo muito importante, algo muito interessante de se entender. E com isso eu vi alguns pontos que Isaías trouxe e que nós às vezes deixamos passar. Ele talvez foi o primeiro precursor de anunciar as boas novas do Evangelho, como é dito para nós lá em Isaías 61, que ele está sendo ministrado naquela oportunidade. Mas Isaías, nesse capítulo 53, ele está anunciando o Messias, ele está anunciando Jesus e tudo o que viria pela frente. A gente vai entender o que eu quero trazer para você. Isaías foi um profeta que, além de ser muito sensível, ele foi muito preciso no que ele estava ministrando a cada um de nós, porque cada detalhe citado por Isaías nas Escrituras é concretizado em Cristo. Nós vamos entender mais à frente isso, mas é um fato. O povo judeu, naquele momento, eles queriam um libertador, assim como foi Moisés na passagem de Êxodo do Egito, porque eles achavam que Jesus viria para libertar do povo romano, que havia trazido toda a iniquidade, todos os altos impostos, todos os demais aflitos que ele trazia naquela época. Então eles imaginavam que Jesus ia ser um grande guerreiro, que Jesus ia ser um homem forte, um homem bonito, igual esse povo do ensaio, até coisa virou um esporte que é o fisiculturismo, um homem cheio de músculos. Mal sabia eles que o nosso Salvador seria um homem extremamente forte, mas não fisicamente, sim espiritualmente. Amém? Amém. Estamos entendendo que Jesus ele veio para nos libertar, mas não fisicamente, mas sim espiritualmente, daquilo que o homem colocou corrente em nós. Mas ele veio trazer vida em abundância para nós. Mas entendendo o que Isaías queria trazer para nós, com sua precisão, ele anunciava o que Cristo estaria para sofrer e o que nós faríamos
naquele momento. Quando nós vamos lendo o verso de número 2, que fala que ele foi subindo como uma raiz de terra seca. Você e eu podemos imaginar que uma raiz de terra seca é uma raiz que logo vai morrer. Uma raiz que vai lutar para sobreviver a todo momento, porque ela não vai ter de onde puxar nutrientes e não vai ter de onde ficar forte, vistosa. E de longe falar assim, nossa, aquela raiz ela frutificou e ela teve bons frutos, que nós possamos ver e contemplar aquilo que ela está fazendo. Só que o que Isaías traz para nós nesse momento é que Jesus não teria uma boa aparência, ou melhor dizendo, ele não viria de uma família rica naquele momento. Nós sabemos que para ele nascer, ele passou por diversos problemas e até mesmo nasceu numa manjedoura. Alguns até gostam de falar que, romantizando o Evangelho, foi assim assado que Jesus nasceu, mas não, ele nasceu onde tinha fezes de animais, o gado e até mesmo os cavalos. E gente, isso não é agradável, a gente passa por qualquer fedor na rua e já fica assim, meu Deus do céu, que fedor, não dá para ficar perto. Eu e a Ana já até tem um local que a gente gosta de sair para lanchar, e ele fica do lado ali daquele córrego da Avenida Beleza, não é isso? Da Avenida Duquesa, que a gente até fala que é o cachorro quente do esgoto, porque é do lado e a gente acaba lanchando e tendo aquele odor insuportável. Então, quando nós vamos entendendo o que Isaías traz para nós, ele fala que como uma raiz, ele fala que Jesus não seria vistoso, Jesus não teria uma estrutura dentro de casa que falaria, olha, é digno de um rei que vai trazer alimentação para nós. Alguns estudiosos afirmam até que houve uma morte do pai de Jesus terreno, José, porque no seu ministério ele não foi citado na Bíblia. Após o nascimento, você não pode mais falar sobre José, e nessa oportunidade, alguns teólogos afirmam a morte de José. Agora, vamos contextualizar aqui, eu presto atenção por alguns minutos. Naquela época, quando o pai de família, o provedor, falecia, era comum o filho herdar as demais dívidas e as responsabilidades para uma casa. Se você já entendeu onde eu quero chegar, além de ser o Messias, além de ser o libertador, sim, Jesus foi um carpinteiro. Jesus deu uma martelada no dedo, teve uma faca no dedo, martelou o prego errado, teve que passar por dias difíceis, teve dores de cabeça, teve dias que ele não estou aqui de trabalhar hoje, pastor, vou ficar em casa quando estou bem, estou doente, estou com febre. Ele teve esses problemas, ele foi experimentado nas dores. E entendendo isso, a gente quebra no meio a romantização, aquele romance que eles gostam de fazer com o Evangelho. Ele não veio aqui à toa, ele sofreu por nós. Ele teve todo um trabalho, ele teve que sofrer para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Para que eu, em especial, pudesse ter a oportunidade de ministrar o Evangelho para vocês. Há um preço muito alto que foi pago na cruz, que nós às vezes queremos colocar rosas em vez de entender. Há um doutor que ele é médico de ossos, e ele faz, até no YouTube, os irmãos a verem alguma coisa, ele narra a crucificação aos termos medicinais. Então a cada momento ele vai narrando, olha, rompeu um tendão, e aqui o prego passa por tal osso, e ele tenta explicar a dor do nosso Jesus. Só que eu não sei você, mesmo tendo todos os detalhes, eu não consigo nem mensurar a dor que ele sofreu naquele momento. Mas, além de tudo, ele cumpriu com todos os detalhes. E mesmo nesses momentos, ele levantou a voz, ou simplesmente falou, como simplesmente uma ovelha ao bosqueador foi levada e livre permaneceu. Abra comigo novamente, nesse verso número 3 de Isaías 53, porque aqui é muito interessante entender o que Jesus passara para o que Isaías já anunciava para aquele povo naquele momento. Naquele momento, Isaías, no verso 13, ele diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Como eu disse para você agora há pouco, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que homens esconde o rosto era desprezado, e dele não fizeste caso. Eu não sei aonde a gente consegue ler uma passagem e não sentir o que
nós estamos fazendo de errado. A palavra de Isaías está relatando simplesmente o que é o nosso dia a dia hoje. Jesus nos chama para estar à mesa com Ele, ter um tete-a-tete, mas por não ser um homem belo, não ser um homem vistoso, até mesmo naquela época, nós viramos a cara, nós o desprezamos, nós o colocamos de lado e simplesmente não damos o devido valor, o valor do Messias, o valor daquele que veio nos libertar e nos trazer todo o entendimento que estava por vir. Agora, entendendo o que aconteceu com Jesus nesse passado, entendendo que ele, por ter sido honrado, por ter que honrar as despesas de casa, sendo o pai naquele momento, sendo o provedor de um lar, ele foi experimentado em tudo quanto era necessário. Em alguns filmes que a gente tem hoje, como a morte de Cristo, a paixão de Cristo, nós não vemos com detalhes o que foi realizado, mas em algumas séries, como até mesmo já citei para os irmãos, que é até Chosen, os Escolhidos, ele tem pequenos episódios onde mostra Jesus como ser humano, onde ele está fugindo, entre aspas, dos seus discípulos para fazer uma barganha. Olha, estou precisando de um alimento, deixa eu consertar a sua carroça, deixa eu fazer algo aqui para você, eu preciso desse sustento para mim. Porque se eu receber, amém, mas se eu não receber, eu tenho que dar um jeito de produzir. Nesse processo nós entendemos um Jesus mais humano, um Jesus onde teve todas as necessidades humanas, onde ele teve fome, onde ele teve sede, onde ele passou por tudo aquilo que a gente passa. E por isso, quando ele fala conosco, eu venci o mundo e vocês podem vencer, é uma retratação fiel a isso. Olha, eu senti as dores que vocês estão sentindo hoje, eu senti a dor de cabeça que você acordou hoje e está mal. Olha, eu senti que você passou mal e assim, eu venci isso, eu posso falar com você com propriedade, você também é capaz de vencer isso, porque além de você ser filho do meu pai, nós somos irmãos dele, então se eu posso, você também pode. É um encorajamento de Cristo em falar assim, olha, ande em santidade, tenha entendimento que nós podemos seguir os mesmos passos que Jesus tem para nós, e se nós compreendemos isso, a gente entende que a gente fez ele sofrer muitas das vezes de maneira desnecessária, como o verso 4 nos fala. Porque, como está sendo citado por Isaías nesse momento, ou até melhor, profetizado e com precisão, fala conosco no verso 4 que ele toma sobre si as nossas enfermidades, ele toma sobre si as nossas iniquidades, aquilo que nos aflige. Ei, se nós temos algo que nos aflige hoje, nós podemos entender que ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos traz desconforto. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não sei se você entende pisaduras como eu imaginava, mas quando eu li essa passagem, eu imaginava que pisadura seria uma outra palavra para pegadas. Né? A gente pega a pisadura, leva o pedaleiro, vai em pé, ou então se a pisadura passei ali no barco, deixar marcada, é a pisadura de Jesus ali. E quando eu fui pesquisar, além de ser isso, tem um segundo significado: os hematomas de Jesus. O famoso, nossa, vai ficar roxo. Através desse vai ficar roxo que ficou em Jesus, nós somos sanados, nós somos curados. Nós temos a cura, não somente espiritualmente falando, mas uma cura física, entendendo tudo aquilo que Ele quis trazer a nós, tudo aquilo que Ele quis trazer para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser libertos. Só que a gente acaba tratando com ingratidão, porque a gente lê uma passagem dessa, a gente entende o que Jesus tem para nós, a gente entende o que Ele traz para nós com essa passagem de Isaías, com a sensibilidade que Isaías teve ao Espírito Santo de entender o que Jesus estava para passar, para entender o que Deus revelava a ele, e ainda assim tratamos com ingratidão, tratamos com desleixo, tratamos como qualquer um. Quando ele passasse na rua por nós viraríamos o rosto, porque ele não era formoso, ele era desprezado, ele era oprimido, ele foi transpassado. Eu não sei se isso fere o seu coração essa noite, mas eu oro a Deus que fira, para que você possa entender o que eu quero passar para você aqui hoje. Se nós temos a oportunidade de estarmos aqui,
se nós temos a oportunidade de falar que nós somos libertos, nós temos o amor de Cristo em nós, porque Ele teve o entendimento que Ele tinha que passar pelas transgressões por nós, que Ele tinha que colocar sobre as suas costas tudo aquilo que nos traria aflições para vivermos o que podemos viver hoje, para termos um livre-arbítrio do Pai, termos um tete-a-tete cada vez mais fiel. Só que eu te pergunto, o que nós temos feito com isso? Nós temos voltado lá em Êxodo, quando o povo sai do Egito e Deus convida, olha, vem ter um tete-a-tete comigo, vem me conhecer. Nós falamos, não. Moisés, vai em nosso lugar, traduz o que Ele quer e passa para nós. Ah, mas eu não entendi, por que nós estamos fazendo por isso? Muitas vezes nós só esperamos o pastor chegar comigo, que ele tenha tido um momento com Deus a semana inteira e simplesmente vomite para nós, esperando que nós simplesmente estejamos na mesma vibe que Ele está, no mesmo pensamento, no mesmo alinhamento espiritual de, nossa, eu vou buscar Deus, eu vou chegar na minha casa hoje, eu vou pegar esse texto que o cara está lendo, eu vou ler, eu vou pedir a Deus que queime meu coração, porque eu preciso entender o que foi ministrado, eu preciso compreender o que foi dito nas entrelinhas, eu preciso compreender o que Jesus tem na minha vida através das suas pisaduras. Qual o significado de entender um ser humano qualquer hoje, as suas feridas, o seu rosto que você bateu de todo dedinho de manhã, eu só dou glória a Deus. Qual que é o propósito disso? Olha, um ser humano, eu não sei o que dizer, mas em Jesus a gente falava, para Ele comprovar assim como nós somos Tomé, precisamos ver para crer que Ele passou por tudo aquilo, e através das pisaduras, através das feridas que Ele teve que passar, verdadeiramente, Ele é o Cordeiro que morreu sem nenhum pecado, Ele é o Cordeiro imaculado, Ele é aquele que tomou sobre si as dores, Ele é aquele que foi transpassado, que nasceu numa terra que não tinha onde Ele se nutrir, não tinha recursos, Ele teve que ser experimentado nas dores, teve que passar por momentos difíceis que talvez para um rei é totalmente inaceitável. Se nós vamos comparar se é ser aceitável ou não, vamos pegar lá em Êxodo, quando Moisés ele começa a ser doutrinado pelo que o Egito tinha. Ele foi ensinado, ele foi educado como se fosse para ser um próximo herdeiro, um príncipe naquela linhagem, e totalmente diferente é que o verdadeiro rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele nasce numa manjedoura, ele tem que nascer e ainda assim, ser por todo momento, fugir, porque ele estava sendo jurado de morte. Mas Jesus quer para nós é muito maior. Eu quero convidar você a colocar sobre os seus pés, eu não quero mais perder aqui. E você tem que crer. Eu não sei o que você passa, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é a sua aflição. Mas coloque a mão sobre as suas cabeças e comece a profetizar sobre a sua vida, dizendo: pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, pelas feridas, por tudo aquilo que eu não tive que passar, e Ele passou no meu lugar. Hoje eu sou sarado. Eu tenho a liberdade de poder dizer: eu sou filho de Deus. Eu não sei se você tem uma ansiedade, se você tem uma depressão, se você tem uma falta de paternidade em Cristo, mas profetize sobre a sua cabeça e coloque: olha, pelas pisaduras do meu Senhor eu fui curado. Pelas feridas que eu tive que causar nele, eu fui curado. Pela profecia de Isaías, milhares de anos atrás, eu fui curado. Nós temos que entender que o mesmo Deus que fez no passado é o que faz hoje. O mesmo Deus que foi o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus de Davi, é o mesmo Deus que faz hoje. Espírito Santo, nós clamamos, Deus, pela Tua presença, e nós clamamos pela cura que há no Teu nome, Jesus. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos vida em abundância nessa casa. Jesus, nós declaramos que, através desse entendimento, que pelas Suas pisaduras, pelos Seus hematomas, Jesus, nós fomos sarados.
Pai, pelo poder que o Senhor tem, Jesus, por todo entendimento, Jesus, o Senhor ministrou a nós. O que eu peço a Ti, Deus, é que nós possamos sair daqui entendendo o Teu propósito em nós, entendendo, Jesus, que o Senhor veio aqui, sofreu, foi rejeitado pelos Seus, Pai, mas ainda assim o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ama, e por isso nós o louvamos, Pai, porque o Senhor é digno, porque nós o amamos e nós queremos ser semelhantes a Ti, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, toda depressão saia da vida das pessoas, Pai, toda ansiedade caia por terra, Jesus, e tudo aquilo que aflige os nossos irmãos, os meus irmãos, sejam retirados pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há no nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do meu Jesus, do nosso Jesus. Espírito Santo, nós clamamos a Ti por uma revelação aumentada de quem é o Senhor em nós, porque nós sabemos que através de Jesus nós poderemos engrandecer cada vez mais no Teu nome. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos a Ti, Deus, que nós possamos sair daqui pela vivificação do Teu Espírito em nós, através dessa palavra. Seja feita a Tua vontade em relação a todas as coisas. A oração que fazemos a Ti, sempre gratos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.